Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Unicred, prosperidade sem perdedores. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4 Soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais. Todos nós já passamos no dia a dia por situações comuns, como enjoo, azia ou queimação no estômago, também refluxo, vômitos, alteração na digestão, dor abdominal, diarreia, prisão de ventre, gases, inchaço ou distensão abdominal, correto? Pois então, esses sintomas digestivos aparentemente simples podem ser indicativos de que você deve procurar um gastroenterologista. E este é o assunto do Saúde e Qualidade de Vida de hoje, que já está entrando no ar. Olá, queremos agradecer desde já a sua companhia, muito obrigado por você estar conosco. Estamos iniciando mais uma edição do programa Saúde e Qualidade de Vida. E eu recebo hoje, aqui no estúdio do nosso programa, recebo a gastroenterologista, doutora Estela Mota, que vai nos falar um pouco, de quando devemos procurar um gastroenterologista, esclarecer sobre os sintomas, tratamentos de doenças, do aparelho digestivo. Doutora Estela Mota, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Saúde e Qualidade de Vida. Sabemos que a senhora tem uma agenda aí muito difícil, sempre lotada, horários sempre bem apertados, doutora? Sim. Muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo aqui para o Saúde e Qualidade de Vida. Eu que agradeço o convite, me sinto extremamente honrada e gostaria muito de falar sobre esses assuntos com vocês, porque são assuntos assim que são a minha vida e a vida dos meus pacientes. Então vamos ver no que posso ajudá-los. E a sua especialidade, Exatamente, sem dúvida, Sem dúvida. Seja bem-vinda. Bom, para nós iniciarmos, doutora, eu quero lhe perguntar, doutora, frente a esses sintomas, a tudo isso, que eu elenquei, que eu comentei agora no início do programa, quando que nós devemos procurar, ir atrás aí de um gastroenterologista? Como a senhora avalia a queixa aí dos pacientes de maneira geral, doutora? Então, ao longo da vida, as pessoas experimentam sintomas digestivos quando comem demais, ou se usam muita bebida alcoólica, ou se usam alimentos muito condimentados, gordurosos, picantes, ou se estão muito estressadas. Mas a gente deve procurar o gastroenterologista quando aquele sintoma ou é muito intenso ou é persistente. Então, se comeu, por exemplo, um alimento que fez mal, aquele desconforto é breve, não é uma coisa que se repita, não é necessário procurar o gastroenterologista. Mas se aqueles sintomas são repetitivos, insistentes, ou se a gente tem uma sintomatologia mais aguda, é importante que a gente procure um especialista para esclarecer qual é a causa desses sintomas e o que está havendo então com o seu aparelho digestivo. Quer dizer, se isso acontece sempre, se começa a se repetir ali alguma coisa, tem que ficar atento. Isso, ou são crises que se repetem, isso é muito comum em alguns pacientes, ou pacientes que não tinham queixas digestivas e começam a desenvolvê-las e elas se tornam assim repetitivas, diárias, frequentes, ou se a gente tem sintomas agudos intensos, então é necessário procurar um colega da área, ou mesmo a gente está sempre à disposição, ou um pronto atendimento para ver o que está acontecendo. O aparelho digestivo ele pode acometer com sintomas que são mais amenos e persistentes, e isso pode ter um substrato de doença, ou às vezes ele pode se manifestar de uma maneira aguda e intensa, que também então significa risco de uma doença mais grave, mais importante, que pode trazer risco à saúde.
Doutora, a senhora, eu comentei, né, agora no início, a senhora com a agenda sempre lotada, enfim, sempre muitos pacientes. Quero aproveitar e lhe perguntar, essa questão do aparelho digestivo, né, isso aí é algo que acomete muito as pessoas, é algo muito comum de acontecer? Eu tenho falado com os meus pacientes e esclarecido que hoje a nossa saúde, o nosso estado clínico depende muito da interação da gente como indivíduo com o meio ambiente. E esse embate acontece principalmente na superfície do trato digestivo. Então, dependendo de como a gente conduz a nossa vida, nós podemos desenvolver doenças do trato digestivo, não é? É ali na superfície do intestino que a gente tem contato, então, com o meio ambiente, e se a gente se alimenta mal, ou está muito estressado, ou sedentário, então a gente pode desenvolver doenças do trato digestivo. Então a gente deve procurar ficar atento com o tipo de vida que a gente está levando. Doutora, e a questão, a senhora comentou, né, também de alimentação, enfim, claro que sempre o exagero, né, ele traz, desfavorece, então a dosagem certa, né, na questão da alimentação, cuidar muito essa parte, né, doutora? O aparelho digestivo, ele precisa de algumas coisas para funcionar direito. Uma delas é uma boa quantidade de ingesta de água, né? Fibras, não é? Alimentos frescos que possam trazer vitaminas, sais minerais, então, e principalmente da atividade física. A gente sabe hoje que para ter uma digestão saudável e para ter um funcionamento hepático saudável, é necessária atividade física regular. Até que ponto são coisas que às vezes a gente não tem ideia, né? A senhora entrou aí num assunto que até que ponto essa atividade física influencia aí Então, com o projeto Genoma, eles descobriram uma coisa muito interessante. O ser humano é um saco de bactérias. Nós alojamos no intestino cerca de 100 trilhões de micro-organismos, predominando bactérias, né? Esses 100 trilhões pesam 3 quilos do nosso peso, né? E um indivíduo carrega mais vida dentro do seu trato digestivo do que todo o número de seres humanos na superfície do planeta. Então, tu imagina que se a gente tem esse universo dentro de nós, ele é muito importante para a nossa saúde. Não só do aparelho digestivo, mas nossa saúde como um todo, não é? Então, e hoje a gente sabe que a melhor maneira de corrigir a nossa microbiota, que é o nome dessa flora intestinal moderna, é a atividade física. A gente não sabe porquê, tem até uma publicação da revista Nature, que é uma revista de grande impacto científico e que tem um departamento que cuida só dessa flora intestinal moderna, da microbiota, que publicou um artigo que diz que só vai haver equilíbrio na nossa microbiota, na nossa flora intestinal e uma saúde digestiva, emocional, imunológica, endocrinológica, se nós fizermos atividade física regular. Então, se questiona quanto e qual atividade, mas hoje a gente sabe que se o indivíduo não se exercitar pelo menos 150 minutos por semana, ele já sofre um desequilíbrio na sua microbiota, com predomínio de bactérias nocivas e pode entrar em estado de doença. Olha só como é importante, né? Doutora, quais são as principais doenças aí que afetam o sistema gástrico? O que dá para a senhora dizer? Nós podemos adoecer do aparelho digestivo de duas maneiras, viu, Seu? Ou porque a gente tem doença orgânica, que é uma lesão, né? Então a gente pode ter hérnia de hiato, esofagite de refluxo, gastrite, úlcera, pedra na vesícula, doença de Crohn, retocolite, alergia ao glúten, câncer dos diversos segmentos. Mas nós também podemos adoecer de uma forma diferente, de uma forma funcional. Então, quando o paciente chega ao gastroenterologista, é muito importante que a gente o receba, escute e tente, primeira coisa, identificar. Será que se trata de uma doença orgânica ou se trata de uma doença digestiva funcional? A doença orgânica sempre nos preocupa mais, porque ela pode trazer um risco mais
iminente à vida do paciente, né? Então, uma úlcera, ela pode sangrar, perfurar e levar o paciente até ao falecimento, né? Então, a gente acaba triando e fazendo essa diferença através dos exames. Então, é muito importante e é uma premissa que tem na nossa especialidade. Sempre que o paciente chega, é necessário fazer alguns exames mínimos para que a gente possa afastar doença orgânica e verificar se, na ausência de doença orgânica, o que o indivíduo tem é uma doença funcional. Então, a primeira consulta é uma espécie de triagem e que, depois dessa triagem, os exames é que vão nortear se o indivíduo tem doença orgânica ou se ele tem má digestão. Começa digamos, uma investigação. Exato. Começa para ver qual... Essa investigação, muitas vezes, ela inclui uma endoscopia digestiva alta, para ver se não há refluxo, gastrite, bactéria H. pylori, né? Um ultrassom para avaliar a estrutura do fígado, a vesícula, vias biliares, pâncreas e colonoscopia. E também existe um momento exato para cada exame. Por exemplo, pacientes que não têm sintoma nenhum do trato digestivo, entre os 40 e 50 anos de idade, é muito recomendável que faça uma endoscopia e uma colonoscopia. A endoscopia para verificar a presença da bactéria H. pylori, que está diretamente relacionada ao câncer de estômago e ao linfoma gástrico, que são doenças graves, e a colonoscopia para a gente avaliar a presença dos pólipos e o risco de desenvolvimento do câncer de intestino. E a partir dali, naqueles pacientes que têm pólipos, a gente acompanhar periodicamente com a retirada dessas lesões para que não haja desenvolvimento do câncer de intestino, que hoje, no Rio Grande do Sul, tirando os tumores de menor importância, os de pele, de tireoide, é o segundo mais frequente nas mulheres, perdendo só para o câncer de mama. O câncer de intestino? O câncer de intestino, adenocarcinoma de cólon. Uhum. E com relação ao tratamento, chegando nesse estágio, com relação ao tratamento, doutora, o que pode se dizer? Então, sempre a gente procura o diagnóstico precoce. É um tipo de câncer grave. É um tipo de câncer que, se diagnosticado precocemente, tem cura. Mas, se o diagnóstico é tardio, ele se torna grave, o paciente acaba tendo que fazer quimioterapia, cirurgia, por vezes fica com aquela indesejável bolsa de colostomia, que é quando então não é possível reconstituir o trânsito do intestino e o paciente acaba então tendo a colocação do intestino na parede abdominal e tendo que usar assim a bolsinha para exoneração das fezes através desse orifício da parede abdominal, que é uma coisa que os pacientes têm muito temor e a gente também gosta de evitar. Então, para isso... Mas a pessoa que usa que usa essa bolsinha de colostomia, né? Colostomia. Ela pode voltar depois a ter uma vida normal, enfim, ela não vai ficar a vida inteira com essa... Através de cirurgia, como é que funciona? Então, quando a gente tem uma cirurgia que é feita planejada, e esse planejamento depende muito, então, da precocidade de se fazer o diagnóstico e a colonoscopia no momento certo. Então, se porventura a gente descobre um tumor do intestino a tempo pequeno, o paciente é preparado e consegue reconstituir o trânsito intestinal no mesmo momento da cirurgia de retirada do tumor. Mas, se o paciente não tem esse diagnóstico precoce, acaba fazendo um quadro de obstrução intestinal, então ele é operado de urgência, ele acaba tendo que ficar com a colostomia, que depois, num segundo momento, então é retirada com a reconstrução do intestino. Mas na urgência, com a obstrução ou a perfuração intestinal, não se recomenda a reconstrução do trânsito, porque há risco, então, dessa sutura, dessa emenda falhar e desenvolver fístulas e provocar uma peritonite, um quadro de infecção mais grave. Também pacientes que têm aquele câncer muito baixo, coloretal, que a gente não consegue salvar um pedacinho do intestino para fazer a emenda, também são pacientes que precisam ficar com ostomia. Mas também, graças a Deus, a medicina tem evoluído tanto. As ostomias agora, elas têm uma espécie de plug que a gente coloca, né? Então não é mais aquele sistema de bolsinho o tempo inteiro. Tem
fica com aquele orifício fica tratado, fechado com uma espécie de tampinha, que é um plug, e que a gente recobre com um pequeno curativo, e a pessoa, se inevitavelmente precisar ficar com ostomia e ela tiver condições, ela pode se exercitar, ela pode namorar, ela pode fazer esportes radicais. Uma vida normal. Uma vida praticamente normal, desde que a doença de base permita. Não vai ser a ostomia também que vai determinar, assim, digamos, o fim da vida daquela pessoa ou que a vida da pessoa termine em função da ostomia. Graças a Deus existem técnicas hoje e todo um aparato que faz com que a pessoa consiga, apesar dessa limitação, levar uma vida praticamente inclusive normal. Fazer exercício físico, inclusive atividade física. Atividade física. Esse plug permite com que aquele orifício fique ocluído e só em algum momento, então, de intimidade, o paciente retira o plug, faz a limpeza intestinal e depois recoloca, né? Então, é quase como se ele não tivesse colostomia, né? Uma vida quase que normal. Doutora, a senhora comentou agora há pouco e já vou pegar esse gancho, com relação aos avanços, né? Existem, a evolução ela é constante, como é que está nessa área, assim, com relação aos avanços, né, de tratamento, para os tratamentos? Hoje a gente gosta muito do tratamento preventivo e precoce, né? Então aí entram os cuidados com a nossa flora intestinal, atividade física, né? O uso de uma dieta equilibrada, com pouca proteína animal, pouca gordura, pouco alimento transgênico com agrotóxicos, né? O uso de probióticos, o tomar sol e, se possível, suplementar vitamina D e a prevenção da doença. Mas as técnicas cirúrgicas melhoraram muito ao longo dos anos. Hoje a gente tem as cirurgias por vídeo, que não precisam mais aquelas suturas enormes que determinavam depois hérnias incisionais incômodas. A gente teve uma melhora muito grande nos endoscópios, colonoscópios. Pequenas lesões tumorais hoje conseguem ser ressecadas pela própria endoscopia e pela própria colonoscopia. No próprio exame? No próprio exame. Pequenas lesões precoces podem ser retiradas no próprio exame com uma técnica de mucosectomia. Eles levantam a lesão com um pouquinho de solução salina e conseguem passar uma alça de polipectomia semelhante com a que a gente usa na retirada dos pólipos e a cirurgia da lesão, né? E aquilo pode às vezes ser suficiente para o controle da doença. Um outro avanço muito importante foi na parte de quimioterapia, né? Então, antigamente o gastroenterologia ele fazia o diagnóstico, ele fazia o tratamento e orientava o tratamento quimioterápico. Hoje não, esse tratamento está na mão dos colegas oncologistas e existem inúmeros tratamentos novos, imunoterapias, que conseguem muito mais cura nos pacientes oncológicos ou então a extensão da vida nos casos onde a cura não é possível. Então, nessa área também houve um grande avanço. E dá para se dizer menos agressivos? Cada vez menos agressivos, não é? E cada porque já é um vez momento mais que a pessoa já está, né, talvez debilitada ou enfim emocionalmente, então Exato. É importante, né, doutora? Então também eu ressalto que houve uma grande melhora nos tratamentos oncológicos e eles são tão inúmeros e tão complexos que eles estão na mão do colega oncologista, né? A gente se limita ao diagnóstico e ao tratamento cirúrgico, eventualmente, e o tratamento oncológico, então, fica na mão do colega oncologista. Passa para o oncologista. Se tornou, assim, quase impossível que a gente tenha o domínio, então, de todas as áreas, incluindo essa área que se tornou, assim, imensa, né? As possibilidades terapêuticas são múltiplas e as medicações são várias e é necessário que tenha um colega que se dedique só a esse conhecimento específico. Então é correto que realmente vá para o especialista mesmo, Exato. Né, doutora? A senhora tinha já comentado, mas eu ia lhe perguntar novamente, né, as formas de detectar, né, essas doenças do sistema gástrico, mas é bem como a senhora falou, a pessoa tem que ficar atenta para aquela repetição, né, se acontece seguidamente, né, doutora? Exato, se são sintomas em crises repetidas ou se os sintomas são frequentes e diários, a gente deve procurar o gastroenterologista.
E mesmo na ausência de sintomas, entre os 40 e 50 anos, a gente deve visitar o gastroenterologista para então fazer seus exames de rotina, independente de ter sintomas ou não. Bom, nós estamos conversando aqui com a doutora Estela Mota sobre alguns problemas aí, o trato do aparelho digestivo. Nós vamos agora a um rápido intervalo aqui no Saúde e Qualidade de Vida. Nós voltamos em seguida, vamos seguir com a nossa conversa de hoje, com a nossa convidada. Portanto, fique aí, voltamos em seguida. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Fure a bolha, você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir. Escolha emprestar de verdade. Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade. Empatia faz a nossa identidade. Colha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Hold on. Hold on. You are not alone. Muito bem, nós já estamos de volta com o Saúde e Qualidade de Vida. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. E hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Estela Mota, gastroenterologista, que está nos falando aí a respeito, de sintomas, tratamentos, enfim, das doenças do aparelho digestivo, que é a especialidade da doutora Estela. Ela já comentou no primeiro bloco sobre, enfim, vários sintomas, enfim, sobre tratamento, citou a questão da atividade física, que muita gente, daqui a pouco, não, como eu falei, não imagina que pode contribuir e contribui muito, conforme a doutora Estela explicou. Mas o que eu queria lhe perguntar, doutora, também, nessa questão do aparelho digestivo, essa relação aí com a questão emocional, com o emocional, isso procede? Até que ponto o emocional interfere? Eu já ouvi a doutora Estela já falar uma vez que o intestino é o segundo cérebro, doutora? E isso é verdade? Procede? O que dá para a gente falar a respeito da questão emocional tão importante e principalmente nos dias de hoje, com tudo aí que a gente vem passando, com tudo que vem acontecendo, com as preocupações, com o cotidiano da gente? Então, Vilceu, durante muitos anos a gente achava que muitas doenças funcionais, ou a sua totalidade, elas tinham origem emocional. Era como se com o estresse, o cérebro mandasse estímulos que iam via inervação, através principalmente do nervo vago, para o trato digestivo, dando doenças funcionais e sintomas. De fato, parece que isso existe, mas o mais interessante é que, na verdade, esse trajeto é uma avenida de mão dupla, Então, hoje, o conceito que se tem é do famoso eixo cérebro
intestino, microbiota. Existe uma conversa constante entre o nosso cérebro, principalmente o córtex frontal, onde estão os nossos pensamentos, as nossas emoções, o sistema límbico, principalmente onde estão nossas emoções, com a inervação do trato digestivo. Mas o mais surpreendente é que essa conversa se estende não só à parte de peristaltismo, secreção de ácido, motilidade, mas também à qualidade daquelas bactérias que habitam o nosso intestino. Então, voltando ao conceito da microbiota, existe uma relação muito grande entre o nosso estado de espírito e a nossa qualidade de bactérias. A microbiota, ela funciona num sistema muito interessante para quem é espiritualista, ainda mais. Ela trabalha num sistema yin e yang, bactérias boas e más. E quando a gente está estressada, através desses estímulos provenientes do cérebro, através da inervação, principalmente serotoninérgica, acaba havendo uma modificação na qualidade das bactérias intestinais. E essas bactérias nocivas, elas são responsáveis pela fermentação inadequada dos alimentos, produzindo gás, ácidos, álcool e toxinas que vão gerar as doenças funcionais. Então, hoje a gente sabe que o estresse não só atrapalha a parte de motilidade ou secreção de ácido, de muco, como também interfere na fermentação dos alimentos e na qualidade dessas bactérias nocivas que podem adoecer não só o trato digestivo, mas podem nos adoecer como um todo. Então, é uma ligação direta. É uma ligação direta. E o mais interessante, essas bactérias que habitam o nosso intestino, elas têm uma fração que são as bactérias boas, as desejáveis, que estimulam células especializadas na superfície do intestino, que estão ligadas até o cérebro através dessas linhas de neurônios, e elas vão estimular a produção de serotonina, dopamina e GABA no cérebro. Então, o nosso estado de espírito também depende das bactérias. A gente diz que as bactérias boas intestinais, que são cultivadas com uma boa alimentação, atividade física, controle do estresse, vão telefonar para o cérebro liberar serotonina e nos trazer aquela sensação de bem-estar. Então, quer dizer, a pessoa que tem algum problema e que está em tratamento, né, do aparelho digestivo, tem que cuidar e tem que ficar muito atento a toda essa parte emocional. Sim, doutora. É como se a gente não soubesse quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. O estresse piora o aparelho digestivo e o desequilíbrio da microbiota atrapalha a questão emocional. Então, na verdade, é um eixo de mão dupla, né? Tanto a qualidade da nossa flora intestinal, essa microbiota que deve ser bem cultivada com bons hábitos, modifica o nosso bem-estar emocional, como estar sobre uma situação de estresse ou com algum problema pode refletir na qualidade dessas mesmas bactérias e do funcionamento do trato Muitas vezes a gente ouve até as pessoas dizerem: meu Deus, é tanta preocupação, é tal coisa, chega a me dar uma dor de estômago. Então, quer dizer, procede muito, né, doutora? E quem nunca lembrou quando criança, né, aquela dor no estômago na véspera da prova, né? Ou quando tem uma notícia sinal ruim, que reflete mesmo. Sente no estômago, reflete, né? Então, e essa ligação é diária, é constante. Né? Então, todo o tempo, o conteúdo dos nossos pensamentos estão influenciando a nossa digestão e durante todo esse período a nossa microbiota está influenciando o nosso bem-estar. Então, realmente é um segundo cérebro, doutora? Eu digo assim para os pacientes, não é o segundo cérebro, é uma extensão do cérebro. Né? Então, realmente isso tem que ter muito cuidado. Lindo, não tem que ter muito cuidado, né? E como reflete, né? como acontece, né, das pessoas e muitas vezes, talvez sem querer, a pessoa acaba agravando o problema, né? Com certeza. E quando a pessoa está estressada, ela não consegue cuidar direito da qualidade da sua alimentação, da atividade física, né? De estar ao ar livre, de tomar sol, né? E acaba então se formando um ciclo vicioso, tanto na piora emocional como do trato digestivo. E nesse momento, o gastroenterologista é fundamental, né? Porque daí ele precisa trazer o paciente
para aquele momento de reflexão, onde ele tem que cuidar não só da saúde mental, mas também da saúde da sua microbiota, cultivar bem as suas bactérias boas do intestino, para que ele consiga melhorar como um todo, né? Se a gente não melhorar a cabeça, não vai melhorar a barriga, e se não melhorar a barriga, não consegue melhorar da cabeça. Então é importante que a gente cuide dos dois, para que a gente consiga então sair daquela situação de doença. Doutora, e aí muitas vezes acredito, e também é uma pergunta, a senhora, quer dizer, o profissional, a gastroenterologista, tem que atacar aí, fazer o papel meio que de psicólogo também durante a consulta, doutora? Com certeza, né? O gastroenterologista que trata a doença funcional, que é o meu caso em especial, ele acaba tendo que entrar nessas questões emocionais, certo? Senão, ele não vai conseguir um bom resultado nos seus tratamentos, enfim. Não adianta a gente se concentrar só no sintoma do paciente se a gente não aprofundar nessa questão emocional, que é a causa dos sintomas do paciente. Muitas vezes. E numa primeira consulta, obviamente, a senhora, né, como profissional, eu vou voltar aqui, tem que investigar, tem que fazer algumas perguntas para daqui a pouco saber realmente o que está acontecendo com o paciente. Faz parte, né? Faz parte do interrogatório complementar do gastroenterologista, né? Então, não ouvir pacientemente os sintomas, porque geralmente os pacientes são muito queixosos e a gente tem que ouvir com amor e com empatia as queixas do paciente, não é? E é um paciente, assim, que precisa expor os sintomas que ele sente sem ser apressado ou sofrer alguma forma de julgamento, porque às vezes são queixas muito assim estranhas, podem até parecer estranhas para o próprio médico, mas são queixas muito próprias do paciente. Hoje a gente sabe que existe um substrato na origem dessas queixas esquisitas. Eu comi um ovo frito, me deu uma dor no ombro, me deu uma dor na nuca, quando eu como melancia, a minha boca amarga. Então são coisas assim que antigamente eram muito atribuídas ao emocional e hoje a gente sabe que não, que em função da fermentação, de produção de toxinas, de álcool, de ácido na luso intestinal, esses sintomas são pertinentes. Então ouvir o paciente com paciência, sem julgamento, perguntar como é que ele está, qual é o momento assim de vida que ele está, o emocional, se ele pratica atividade física ou não, se ele tem momentos ao ar livre, como é que é a alimentação dele, né? Como é que está a relação com os familiares, se os familiares também têm sintomas semelhantes, porque a gente vê, né, e isso também foi publicado na Nature, e é muito bonito, a má digestão, o distúrbio da microbiota, ele passa principalmente de mãe para filho, né? Então, muitas vezes tem também essa questão da hereditariedade, tem a parte da hereditariedade, que está ligada a questões genéticas, né? E tem a questão da transferência das bactérias da mãe para o filho. Quem forma a microbiota, a flora intestinal do filho, é a mãe. Então é muito comum que a mãe tenha problemas de digestão, problemas de tireoide, que hoje a gente sabe, as doenças da tireoide, elas têm uma origem no intestino permeável, que é uma complicação da disbiose, que é o desequilíbrio na flora intestinal. Então, investigar, a mãe tem má digestão, a mãe trata problemas de tireoide, porque a gente sabe que essa ela passa pro transfere as bactérias ruins e as boas também para o filho. É a mãe praticamente que constrói a microbiota do filho. Então, na Nature eles publicaram isso. A microbiota do filho é uma cópia da mãe, com algum tempero do pai, da avó, da babá, do cachorrinho, enfim. Quanto mais contatos com outras pessoas, né? As crianças devem ter contato com outras pessoas. A gente não deve ser tão asséptico com as crianças. Elas devem brincar com bichinhos de estimação. Elas podem botar os brinquedinhos na boca, se sujar. Isso é importante para criar uma microbiota mais variada. E quanto mais variedade de bactérias, mais saúde e imunidade o paciente vai ter. Que é aquela questão de ser mais resistente também, doutora, tem isso? Exato. Então,
cuidados excessivos com a higiene, né, não precisam ser tomados. A gente sabe que as crianças devem brincar, se sujar, ter animaizinhos, ir no colo de diversas pessoas, ter contato com a terra, porque aquilo vai trazer para elas uma diversidade de bactérias muito maior e muito mais saúde, não só digestiva, mas também emocional e também da imunidade. Doutora, ainda falando sobre a questão emocional, já existem casos em que essa questão emocional falou mais alto ao ponto de daqui a pouco a senhora constatar que a pessoa não tinha nenhum outro problema mais sério e ter que até encaminhar para o profissional, né, para um psicólogo, enfim, para tratar mais e ser mais essa questão emocional mesmo do que qualquer outra coisa? Sim, existem pacientes que não tinham nenhum distúrbio de flora intestinal e nenhuma queixa digestiva. Nada mais sério. Mas que quando são expostos a uma situação aguda de estresse ou mesmo crônica, começam a desenvolver sintomas digestivos funcionais. Não são pacientes que cuidam mal da alimentação ou não façam exercícios, são pessoas saudáveis, mas que pura e simplesmente estão tendo problemas digestivos em função da questão emocional. E aí nessa situação, quando a gente identifica que é isso, a gente tem que encaminhar para o colega psiquiatra para ver se precisa medicação, ou se a gente vê que não é uma coisa tão assim intensa, para o psicólogo, para fazer uma terapia comportamental, né? Tentar melhorar essa condição emocional para que o sintoma digestivo desapareça. Doutora, queria entrar um pouquinho, que também a gente ouve muito falar, e enfim, são muitos os problemas que acontecem com relação à intolerância à lactose e ao glúten, né? Existe um motivo para isso, e quem não tem, né, essa intolerância pode ou deve adotar aí uma dieta sem esses componentes aí. O que é exatamente, né, a intolerância à lactose e ao glúten, né, para a gente também deixar muito claro para o nosso telespectador? Que a gente ouve tanto falar, né? Então, o leite de vaca, ele não era um alimento humano, não é? Ele se tornou um alimento humano na Era do Gelo, principalmente em locais do mundo acima do Equador, onde a Era do Gelo foi muito mais intensa. E nessa época os homens primitivos não tinham acesso a outros alimentos, eles já estavam domesticando a vaca. E aí então eles começaram a adotar como fonte de alimento o leite de vaca. Nesse momento, essas pessoas desenvolveram uma mutação no intestino e uma capacidade de fazer a digestão do leite, né? Que é a produção da enzima lactase. Isso é muito interessante. Então, já da metade mais sul do planeta, abaixo da linha do Equador, as pessoas não sofreram tanto essa restrição alimentar nesse momento e elas não têm um intestino tão preparado para receber a lactose. Então existem questões ligadas à própria origem do uso do leite como fonte de alimento, né? Mas a gente sabe que quanto mais criança, bebê, maior é a nossa produção de enzima digestiva do leite. Quanto mais velho a gente vai ficando, menos produção dessa enzima e mais dificuldade com leite. Então a gente considera os adultos todos intolerantes parciais, certo? Todos os adultos não devem exagerar no consumo do leite, porque senão essa capacidade digestiva vai ser ultrapassada, esse alimento vai ficar sujeito à fermentação das bactérias intestinais e vai produzir gás, álcool, ácidos, podendo dar sintoma de náusea, estufamento, gases e até diarreia, né? E existem pessoas que têm essa dificuldade de produção enzimática, que é uma característica delas, genética, onde elas não produzem praticamente nada dessa enzima e tem muita dificuldade com leite desde sempre. Então, essas pessoas não podem usar praticamente nada de leite, né? Com relação ao glúten, nós temos pacientes que são celíacos, que são pacientes que têm uma alergia à gliadina, ao endomísio, a proteínas que tem na farinha de trigo, e essas pessoas não podem usar esses alimentos, a farinha de trigo, a cevada, né? Porque se elas o fizerem, elas vão desenvolver doença grave no intestino e vão ter um encurtamento da sua
vida em virtude da doença, podendo desenvolver câncer de intestino, linfomas de intestino, linfomas e leucemias. E, por exemplo, se a pessoa tem esse problema, nós já estamos quase chegando ao final do programa, mas rapidamente, e se a pessoa tem esse problema, a criança, enfim, a mãe, os pais, como que consegue detectar isso, doutora? Então, a gente tem que sempre estar alerta, principalmente nos pequenos, na distensão abdominal, né? Aqueles bebês que têm refluxo, que golfam, né? E nos bebês existe um outro tipo de doença que é a alergia à proteína do leite. Né, que daí não tem nada a ver com a enzima que faz a digestão do açúcar do leite, que é a lactose. É outra coisa. É uma doença onde o indivíduo cria uma alergia, uma reação inflamatória quando o intestino está exposto à proteína do leite. Então, esses bebês acabam tendo que retirar 100% do leite e derivados em função da proteína. O sintoma nos bebês com alergia do leite é dor abdominal e evacuação com sangue. Esses são os sintomas mais importantes e isso acontece em bebês em fase de aleitamento. Quer dizer, os pais já têm que, a mãe tem que ficar atenta. Eles devem ficar alertas, muita dor abdominal depois que mama, né? E evacuação com muco e sangue no bebê, a mãe deve ficar alerta e procurar o pediatra. Já é um sinal. Porque pode ser alergia à proteína do leite. A intolerância à lactose já é uma coisa que surge mais tardia, em crianças maiores, adolescentes e adultos, né? E se deve à fermentação inadequada da lactose, porque o indivíduo tem uma produção de enzima deficiente, não processa aquele açúcar, ele acumula e acaba sendo então fermentado pelas bactérias intestinais. Mas com relação à tua pergunta, se indivíduos não doentes se beneficiariam em retirar a lactose e o glúten, né? Isso é muito polêmico, mas com a descoberta da microbiota e das bactérias fermentadoras nocivas, a gente sugere que as pessoas não centrem a sua alimentação somente no pão e leite, né? Tem pessoas que tomam café com leite de manhã, ao meio-dia elas comem macarrão. De noite elas tomam novamente café com leite, pão com manteiga. Então, elas acabam sobrecarregando o trato digestivo delas com esses alimentos que são os preferidos das bactérias nocivas. Com o mesmo tipo de alimento. Então, essa sobrecarga desses alimentos acaba estimulando o desequilíbrio da flora intestinal e favorecendo a doenças digestivas funcionais. Então, a gente deve comer equilibrado, né? A gente não deve exagerar no leite, adultos devem usar pouco leite e preferencialmente leites sem lactose, se possível. Que é o zero lactose, né? O zero lactose, né? A gente deve reduzir o consumo da farinha de trigo e da cevada, porque são alimentos que vão gerar fermentação e podem gerar inflamação e sintomas digestivos funcionais. Procurar comer frutas, verduras, alimentos frescos, orgânicos, evitar os alimentos processados, industrializados, os ultraprocessados, as doçuras artificiais, chocolates, balas, chicletes, esses que são adoçados com a frutose do milho transgênico, né, que são alimentos extremamente irritantes do trato digestivo. Procurar se exercitar, ao ar livre de preferência, ter contato com a natureza. Evitar sempre os exageros, né, na alimentação. Tomar sol. Eu ia pedir para a doutora, por último, né, deixar aqui algumas dicas, né, de como evitar aí essas doenças do sistema digestivo, mas ela já, sem eu pedir, ela já falou tudo, né, doutora? A pessoa ter sempre esses cuidados aí, né? Isso. E aí a coisa deve andar bem, né? Então, para a gente ter uma boa saúde do trato digestivo, a gente deve cuidar da mente, cuidar do corpo e cuidar dessa interface, dessa superfície do intestino que entra em contato com os alimentos que podem trazer grandes benefícios ou serem o início de uma doença, né? Então, ter carinho na hora de se alimentar, cuidar da sua microbiota. Isso vai fazer com que tu tenha saúde digestiva e principalmente saúde mental. Sem dúvida. Doutora Estela Mota, que nos falou sobre sintomas, tratamentos, né, de possíveis doenças aí do aparelho digestivo, que nós queremos agradecer, doutora, imensamente a sua presença aqui. Eu que agradeço. Esclarecimentos aí importantíssimos, né, sobre esse problema aí que acomete aí, que afeta muita gente, né,
principalmente nessa questão emocional, né, como nós ficamos já sabendo hoje. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço, viu, Seu? Eu sou uma apaixonada desse assunto, né? Então, eu estou sempre à disposição para falar sobre isso. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo, doutora. Obrigada. Conversamos então com a gastroenterologista, a doutora Estela Mota, né, nos esclarecendo aí sobre este assunto extremamente importante que todos nós temos que ter cuidado cada vez mais. Queremos agradecer a sua companhia, queremos agradecer a sua audiência e até o próximo Saúde e Qualidade de Vida. Até lá!